Oi, eu sou Poliana Cristina e espero que essa palavra abençoe a sua vida. Amém. Boa noite, irmãos. Estamos todos aqui, o que sobrou de nós, né? E eu queria falar com vocês sobre a Páscoa. Eu separei 5 pontos aqui para a gente falar rapidamente sobre a Páscoa. E num dia, né, que estava uma conversa assim, despretensiosa, eu falei para o pastor, as datas mais importantes para uma pessoa cristã é o Natal e a Páscoa, né, pastor? Deve ser muito bom, né? Esse culto de Natal, o culto de Páscoa. Aí ele lembrou, sabe? Ele lembrou. No começo da semana ele lembrou. Falou, a gente podia interromper a série, você podia dar uma palavra sobre a Páscoa. Que eu lembro que você tinha falado, né, que a Páscoa. Eu falei, amém. E eu estava pregando hoje de manhã lá no acampamento, então se confundiu um pouco as ideias aqui, é que nós estamos tudo meio abalados, com o tanto de poder que nós recebemos, de glória que a gente recebeu lá. Amém. Eu queria falar 5 pontos com os irmãos sobre a Páscoa. Eu realmente sou apaixonada na história da ressurreição de Jesus e eu vou tentar explicar aqui, né? E espero que você se encante também. O primeiro ponto que eu quero falar sobre a Páscoa é sobre o plano. Repete, o plano. Está lá em Apocalipse 13, 8. Está falando sobre a besta aqui, o começo do versículo. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E agora vem a parte. Que foi morto desde a fundação do mundo. Esse é o plano. Quando o mundo foi fundado, o Cordeiro já estava morto. Ele já tinha concordado. Deus Pai já tinha um plano de restauração antes do mundo começar. A história aqui da Páscoa não começa lá no Calvário, ela começa antes da fundação do mundo. Antes de o Senhor colocar em prática o plano sobre uma raça humana, o plano sobre seres diferentes dos anjos, que teriam livre arbítrio, que poderiam, e assim o fazem, rejeitar o Senhor. Antes dele dar o start, o Cordeiro aceitou ser morto. O Filho aceitou ser morto. Em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor Jesus aceita a incumbência, antes de tudo, no nosso tempo cronológico, para eles é tudo ao mesmo tempo, não tem tempo. Ele aceita a incumbência do amor do Pai, ele aceita a incumbência de vir nos resgatar. E ali no Éden, quando Adão e Eva caem, pecam, muita gente fala, e se fosse outra pessoa, teria pecado também. Todos pecaram, né? E carecem da glória. Quando eles pecam, Deus Pai dá o start no nosso tempo aqui da terra. Apitou, começou. Apitou, começou o quê? O plano de redenção, o plano de restauração. E aí ele fala para Eva, o seu filho pisará a cabeça dela. O filho do homem pisará a cabeça da serpente. Ele não fala para Eva, o meu filho. Ele fala, o seu filho. Um descendente de homem. Quem já assistiu Nárnia? Na primeira cena da Lúcia, ele fala, você é uma descendente de Eva. Aquele ser que não era humano. Por quê? Porque ele sabia que um descendente de Eva pisaria a cabeça da serpente. Então, naquele momento, o Senhor começa a pôr em prática um plano que dependia de Jesus encarnar. Dependia de ele abrir mão de tudo que ele tinha como filho de Deus e se tornar 100% humano. Ele ainda era 100% Deus. Ah, então como que é isso, Poliana? Qual é o poder dele? Ele não tinha o poder que ele tinha como filho de Deus? Nós entendemos que não mais, que ele abriu mão para ter somente o poder da parceria com o Espírito Santo. Eu só faço o que eu vejo meu pai fazer. Tanto que não teve ministério até que o Espírito Santo desceu sobre ele, ali no Jordão. Tudo que ele podia fazer sozinho como filho de Deus, ele encarna e vem fazer como um homem num relacionamento correto com o Espírito Santo.
por que ele faz isso? Para nos justificar. Esse era o plano. Em Hebreus 4:15 diz: nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em tudo à nossa semelhança, mas sem pecado. Esse era o plano. E aí um segundo ponto, a fonte, fala a fonte. Em João 19:39, fala assim do momento da crucificação de Jesus, que contudo um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e imediatamente brotou o quê? Não temos? Não temos. E imediatamente brotou sangue e água. Fala sangue e água. Uma distinção importante aqui. O que significa o sangue e o que significa a água? O sangue era usado para remissão de pecados, para expiação. E a água era usada para purificação. É como se o sangue deixasse você salvo do inferno. Está salvo, amém? E a água limpasse você, para você viver aqui sem estar contaminado pelo mundo. Sangue e água. Em Zacarias 13:1, tem uma profecia que diz assim: naquele dia, qual dia? Não sabemos ainda. Naquele dia jorrará uma fonte para a família de Davi e para os habitantes de Jerusalém, a fim de purificá-los do pecado e da impureza. Então, eu quero propor para você que esse dia é o dia da crucificação, esse exato momento em que o soldado corta o Senhor Jesus. Ali começa uma fonte de sangue e água que nos purifica do pecado e da impureza. Não é só salvo, como a gente tem falado aqui nas últimas 15 séries, e agora esperar a volta de Jesus, mas é salvo e purificado. É justificado e limpo. Você agora é limpo, jorrou além de sangue e água. A terceira distinção que a gente vê desses dois elementos também é no tabernáculo. No tabernáculo tinha o altar do sacrifício, que era onde os animais eram mortos, e depois tinha a pia de bronze, onde o sacerdote se limpava. Então Jesus, ele cumpre tanto a parte do altar do sacrifício, quanto a parte da pia. Quando ele se entrega ali por nós, ele está redimindo o nosso pecado e também as nossas impurezas, a nossa sujeira, a nossa capacidade de ser contaminados, de ser novamente escravizados. Você só volta se você quiser, porque você foi limpo, completamente limpo. Em Efésios 5:25 ao 27, tem uma orientação para os maridos que fala do Senhor Jesus. Fala assim: como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. O que significa essa água hoje? A palavra. A fim de apresentá-la para si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer outro defeito, mas santa e irrepreensível. Ele se torna maldição em nosso lugar, para que nós pudéssemos agora ser livres do pecado e ser limpos. Entrar num caminho de santificação, que acontece como? Pela palavra. Você precisa amar a sua palavra. Eu não sou Lucas Durando, mas você precisa estudar a sua palavra. Você precisa abrir ela lá. Cadê o quarto 9? Quarto 9, amém? Quarto 9, viu a Bárbara de manhã e antes de dormir com a Bíblia dela lá, com aquela pouca luz, que a gente já estava cansado e queria dormir. E ela pegava a palavra, pegava os marca-textos dela. Eu até pensei, falei, amiga, mas assim, quando você está num acampamento, você pode dar uma pausa, né, no devocional. Não falei nada, né? Vou atrapalhar. Estou falando agora, né, Bárbara? Mas ela manteve. Por quê? Porque a palavra limpa você. Limpa os seus olhos, limpa os seus ouvidos, limpa os seus sentidos. E aí você que está livre do pecado, permanece puro. Qual é a vantagem de eu estar purificado? É você que sobe ao monte, mãos limpas e coração puro. Em Gálatas 3:13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se Ele próprio maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Uma vida plena, uma vida completa, uma vida
feliz é possível por causa do sacrifício de Jesus. É possível, porque além de não escravo, você agora pode ser limpo. E quando você está limpo, as bênçãos te perseguem. Quando você está limpo, as promessas se cumprem. Se você é salvo, mas você insiste em viver no deserto, você insiste em viver com os milagres da provisão, não é uma fase, certo? Não estou falando de uma fase, não estou falando de um momento, estou falando de um estilo de vida, de deserto. Desde sempre. Você está rejeitando a água. Faltava o que àquele povo? Obediência à palavra. Eles já estavam livres do Egito. Eles não eram mais escravizados, mas eles não obedeciam. O coração deles não se sujeitava. Moisés tentava de todas as formas, das mais didáticas, das mais duras, e eles não se deixavam ensinar. Alguns princípios, algumas fortalezas que eles tinham na mente não eram quebradas. Eles viram e ouviram tudo. E mesmo assim eles continuavam errando. Era porque eles eram escravos do Egito? Não. É porque eles não tinham a palavra dentro do coração. Aí Deus fala, escreve na pedra os 10 mandamentos, mostra para eles, lê com eles, guarda na arca. Tenta inculcar Moisés, mas não deu. Então, às vezes, você tem recebido o sangue de Jesus, mas você não tem recebido a água. Você não entendeu que tinham 2 elementos na fonte. Na sua vida prática, tem havido sangue, mas não tem havido a água que purifica, não tem havido o poder da palavra, não tem havido o poder da submissão, da concordância, da obediência. Tem sido penoso, tem sido difícil para você. Eu falava lá no acampamento que às vezes você vai dar muita ordem, né, no seu filho, né? Tem a rotina lá, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Um dia ele chegou para mim e falou, eu sou seu servo? Aí eu falei, uai, eu levanto antes que você. Quem que arruma sua comida aqui? É você, mamãe. Quem que arruma sua roupa? É você, mamãe. Quem que leva você na escola? É você, mamãe. Quem que compra aqui e põe na geladeira? É você, mamãe. Quem cuida dos seus brinquedos? Então é eu que sou sua serva. E é a mesma coisa com o Senhor. A palavra vem falando para você, olha, é preciso tirar essas mágoas do coração, é preciso tirar essas ofensas do coração, é preciso liberar perdão, é preciso abrir mão da raiz de amargura, é preciso não ter justiça própria. Aí você vira para Deus e fala, eu sou seu servo. E Deus tentando ajeitar a sua vida para você, irmãos, porque quando Ele faz as coisas que eu peço para Ele fazer, eu continuo tendo a minha vida. Quando Ele come a verdura, não é o meu corpo que ganha vitamina, é o dele. E o Senhor fala um monte de coisas para você fazer, dá uns passo a passo na Bíblia, tem aconselhamento, você liga para o pastor, ele fala uma vez, você quer conferir, você vai no outro líder, o líder fala a mesma coisa, né? Graças a Deus, todo mundo falando a mesma. E você não faz. Porque eu sou seu servo. Irmão, nós somos os servos dele. E quando a gente é servo dele, é a nossa vida que melhora, é o nosso corpo que ganha a vitamina da verdura, é a gente que fica limpinho porque foi tomar banho na hora que ele mandou, é a gente que fica inteligente porque foi na escola, estudou e fez a tarefa. Não é o pai, porque o pai já é. Tudo que ele fala para você fazer é para você próprio, não é para ele. Ele fala porque ele ama você, ele queria ver você melhor. Aí ele deixou a palavra. Então, lembra que a Páscoa é sobre essa água que escorreu também. Não ignora a fonte de água, não ignora a disciplina da palavra, não ignora os comandos da palavra. Ame a sua palavra. A terceira coisa que eu queria dizer é o amém. Fala o amém. Quando Jesus morre, antes dele ressuscitar, ele esteve aonde? No Hades, né? Nas profundezas da terra. E ele foi lá fazer o quê? E o que mais? Buscar uma chave. A florzinha sabe. Ele foi lá para que eles vissem que ele veio. Porque eles morreram sem ver. Eles morreram sem ele, eles morreram sem o Espírito Santo. Eles morreram firmados numa palavra. O que eles tinham era uma palavra. De que um dia um Messias viria. Eles morreram sem ver. Ele foi lá dizer, eu vim. Eu vim. Ó minhas mãos. Eu vim. E aí o que diz esse versículo? Tem tanta interpretação, irmãos. Toda vez que eu prego isso, eu prego com bastante temor e tremor, bastante mesmo. E eu desafio você, pesquisa lá no Google. Depois se você acha uma coisa muito diferente, você pode me mandar uma mensagem. Irmã, achei coisa muito diferente.
Não vai ter problema não, mas eu queria dar para você a interpretação que o Senhor que confirme em mim, que eu testifico, de Efésios 4, do 8 ao 10. Por isso é que se diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que significa subiu, senão que ele também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu, muito além de todos os céus, para preencher tudo o que existe. Versão da King James. Quando ele subiu, ele levou o cativo, o cativeiro. Era as pessoas antes do dilúvio, eram as pessoas depois do dilúvio, eu não sei, irmão, você pesquisa lá no Google, eu entendo que cativeiro é uma palavra única, eu acho que foi todo mundo. Acho. Eu acho que ele pegou o cativeiro e levou o cativo. E falou para o pai, está aqui a recompensa. Eu trouxe todos de volta. Quando ele sobe, irmãos, vai ao Hades e vem, o céu disse o quê no plano que a gente estava seguindo? É como se o céu dissesse, amém. Eu recebo a oferta, o sacrifício foi completo. Quem assistiu Nárnia? A mesa quebrou. A mesa quebrou. Não tem mais sacrifício nessa mesa de pedra. Assiste Nárnia, irmãos. A referência é muito boa, assiste com seu filho. Tem uma mesa do sacrifício lá, porque o C.S. Lewis é muito esperto, ele não queria colocar uma cruz, nada assim. É refinado. E aí na Nárnia, que era a cidade que o inimigo pegou a chave, tinha uma mesa de pedra, onde acontecia o sacrifício de quem errava. A criatura ia para lá e era sacrificada em cima dessa mesa. E aí um humaninho atravessou um guarda-roupa, caiu em Nárnia e fez uma coisa errada. E aí a rainha de Nárnia, que ele põe até uma mulher, para você não pensar mesmo, que é uma analogia cristã óbvia, ela fala, eu quero o sangue dele. Ele está em Nárnia e ele errou. Vai para a mesa de pedra. E aí tem um leão lá, que tinha um conhecimento profundo que ninguém sabia. Estou dando spoiler, né, irmãos? Não pode. Poxa. Nesse momento aqui já foi, né? Já precluiu, já foi. E aí o leão vai, e não conta para ninguém, mas ele vai lá na feiticeira, na rainha, e dá uma conversadinha nela, e ele volta cabisbaixo assim, triste. E aí ele passa uma noite em que todos os seres das trevas fazem escárnio dele, rapam a juba dele, maltratam ele. E os outros humaninhos que estão ali esperando o quarto humaninho ser livre da mesa de pedra ficam pensando, o que está acontecendo, o que ele vai fazer, o que ele vai fazer. E ele deita na mesa de pedra. E ela mata ele. Aí ela mata, mas tem aquele negócio que ele dá aquela última respirada assim, como se ele estivesse se entregando mesmo. E todo mundo fica desesperado, e Nárnia fica escura. E o que aconteceu, o que aconteceu, o que aconteceu? E de repente, no outro dia, os humaninhos voltam para ver o leão na mesa e não tem leão. O corpo dele sumiu. E a mesa grandona, enorme, assim, ó. Ela recebe tipo uma descarga elétrica, ela começa a rachar no meio. E a feiticeira fica desesperada, porque ela achou que ela estava matando o arqui-inimigo dela, mas o que ela descobre é que a mesa acabou. Ela não tem mais poder de matar ninguém em Nárnia. Não tem mais mesa de pedra. Foi isso que Jesus fez. Ele leva cativo o cativeiro e agora todos têm acesso. E a oferta dele é recebida nos céus porque ele foi o filho que cumpriu. Todos os requisitos foram atendidos, sem pecado, em parceria com o Espírito Santo, tendo sido perfeito em tudo, tentado em tudo e perfeito em tudo. E quando ele se entrega ali na cruz, irmãos, nesse dia, nasceu você, nasceu eu. Não tinha gente, irmãos. Não tinha gente nem lá em Nárnia. Ia tudo morrer. Nesse dia nasceu uma esperança para a gente. Nesse dia nasceu a possibilidade de nós vivermos para sempre. Ele foi o primeiro que voltou dos mortos para não morrer de novo. Você conhece alguém que foi ressuscitado? Com um laudo médico de que assim, a gente estava enganado, realmente fez uma parada, depois não foi parada não. Uma pessoa que voltou, eu fiquei 7 minutos acordado e voltei. Essa pessoa vai morrer de novo, entendem? Num dia ela vai morrer, certo? Jesus não. Ele foi o primeiro que ressuscitou para nunca mais morrer de novo. Nós morreremos uma vez só e nunca mais morreremos de novo.
Nós atravessaremos a morte aqui dessa terra uma vez só, para uma vida eterna. Ele venceu a nossa morte. Em 1 Coríntios 15, 17 diz: se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é inútil e ainda estáis em vossos pecados. Tudo o que você crê é verdade e funciona porque Ele ressuscitou. Toda a teologia que você acredita, tudo que a gente prega, tudo que você já ouviu falar sobre cristianismo, só é verdade porque houve uma ressurreição dos mortos. Esse é o nível de confiança entre a Trindade. Ele se entregou e o poder da ressurreição, que a gente chama de Espírito Santo, levantou ele dos mortos. A quarta coisa, fala o testemunho. Em João 20, 12, Maria vê 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estiver o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Ela vai lá para ver, não tinha mais Jesus, tinha um anjo de um lado na cabeceira, o outro anjo aos pés. E no meio, o lugar onde Jesus estaria, supostamente, o corpo dele deitado lá. Essa visão que ela teve é muito parecida com o que está descrito em Êxodo 25, do 17 ao 19. O que está escrito lá? Farás também um propiciatório de ouro, fala propiciatório, de ouro puro, com seu comprimento será de 2 côvados e meio e sua largura de 1 côvado e meio. Farás 2 querubins de ouro, batido os farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim numa extremidade e o outro na outra extremidade, de uma peça só com o propiciatório, que Deus não gosta de emenda, sabe emenda? Emenda de rejunte, emenda de... é horrível, né? Ele mandou fazer um negócio só, era o propiciatório, já subia assim um querubim, e o de cá também já subia, de uma peça inteira. Fareis os querubins nas suas 2 extremidades. O que era o propiciatório? Pensa na arca. Tinha a arca, que era uma caixa, certo? O propiciatório era a tampa, que vinha por cima. Tinha um lugar no meio, que é o que a gente realmente fala propiciatório, e nas 2 laterais tinham 2 querubins de ouro batido. O que acontecia em cima desse propiciatório? Era onde era aspergido o sangue do animal que tinha sido morto lá no átrio, pelo sacerdote. Ele pegava aquele sangue, a hora que ele entrava no santo dos santos, passava na pia, a hora que ele entrava no santo dos santos, tinha a arca com esse propiciatório em cima. Ele aspergia o sangue nesse lugar, entre os 2 querubins. É como se ele estivesse trazendo o sacrifício para a presença. Entendem? Quando Maria chega lá, ela vê um anjo, ela vê outro anjo, e ela vê esse lugar no meio vazio. O que está dizendo aqui? De novo, eu cumpri. Eu cumpri. Na velha aliança, esse sangue aspergido valia por um tempo. De tempos em tempos, vocês tinham que sacrificar de novo. Vocês tinham que entrar de novo, vocês tinham que aspergir novo sangue. E agora o propiciatório está completamente vazio, porque eu cumpri. Lá em Êxodo 25, 22 diz: eu me encontrarei contigo, e de cima do propiciatório, Deus falando para o sacerdote, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, fala arca do testemunho, falarei contigo sobre tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Por que a arca chamava arca do testemunho? Porque dentro dela tinha o quê? Lembrem, porque eu não lembrarei. A vara de Arão, os 10 mandamentos e o maná. Isso dava testemunho da história de Deus com o povo de Israel ao longo da travessia, certo? Eles guardavam isso lá dentro para testemunhar que Deus provia, que Deus legislava e que Deus impunha liderança sobre o seu povo, que eles eram governados. A arca do testemunho. O que se torna o testemunho? Na nova aliança. Nós não temos mais marca, com maná, com nada. Nós temos o quê? Um propiciatório vazio. Dê testemunho de Jesus. Quando você começa a testemunhar de Jesus,
É como se a arca da presença chegasse naquele lugar com aquele assento do meio vazio. O testemunho seu, quando a gente fala em Apocalipse, o testemunho de Jesus libera o espírito da profecia. Todo mundo repete isso, mas pouca gente entende o que significa. Significa que quando você fala de Jesus, quando você dá testemunho dele, você está trazendo para aquele lugar a arca da aliança, com aquele propiciatório vazio. E liberando aquela misericórdia naquele lugar, que era o que a arca fazia. Você conta um testemunho achando que você está ajudando aquela pessoa, né? Vou contar um testemunho para encorajar os irmãos. Não, irmão, testemunha sozinho. Já testemunhou sozinho? Naturalmente você tem que testemunhar para alguém, mas testemunha sozinho. Testemunha para as regiões espirituais lá na sua casa. Porque aí você atrai a arca. Entendeu? Você acorda, vira no espelho do seu banheiro e fala, eu quero dizer nessa casa aqui, na atmosfera espiritual que está aqui, o que Deus fez na minha vida ontem. E você começa a falar, e quando você começa a falar, a arca chega. E o Senhor começa a liberar misericórdia naquele ambiente da sua casa. João 20, 16, 17. Jesus chama Maria. Ela, voltando-se, exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Jesus lhe disse, não me detenhas, pois ainda não subi para o meu Pai. Vai, no entanto, aos meus irmãos e dize-lhes, subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Esse versículo é quando ela reconhece o Senhor Jesus, ele está andando e indo e subindo. Foi muito doido isso aqui, gente. Pesquisa lá no Google. Tinha os mortos andando na cidade, Jesus era visto com o corpo glorificado e tal. E ela vai e reconhece ele, e ela segura ele de alguma forma, e ele fala, não me detenhas, porque eu ainda não fui para meu Pai, que agora é vosso Pai. Nesse ponto do testemunho, é muito importante você entender que houve uma mudança na dispensação. O túmulo vazio, ele refere-se à arca. Aquele pedaço que ficou sem ocupação refere-se ao propiciatório. Mas a dispensação mudou. Jesus nasce, né, de uma Maria virgem. Ele é segurado por uma mãe que nunca tinha tido contato com o homem. Aquela que foi achada graciosa em toda aquela geração, e talvez na terra inteira, por isso que foi na geração dela que o Senhor nasceu. E aí quando ele sai glorificado, com seu corpo glorificado, numa dispensação nova, depois de ter cumprido tudo, de ter ido no ar, de estar voltando com uma multidão de gente que ele vai entregar de volta para o Pai, a primeira pessoa humana que segura ele, que pega nele, é uma outra Maria, que não era pura, que tinha errado muito, mas que tinha sido perdoada. Essa é a mudança da dispensação, que agora todos podem. E aí ele vira para ela, meu Pai, vosso Pai. Vosso Pai. Ela era pessoa simples, não tinha jeito de ele explicar para ela o que estava acontecendo. O jeito mais bonito que ele conseguiu de dizer isso é, o meu Pai, Maria, agora é seu Pai. Está feito. Eu acabei de descer, eu estou levando todo mundo de volta. E da agora para frente, todos os demais têm acesso. De agora para frente, todos os demais estão religados ao Pai. E o último ponto que eu quero falar, fala o DNA. Vamos ver se vocês estão bons de memória? Foi o plano, repete aí. A fonte, o amém, o testemunho e agora o DNA. Eu já preguei uma vez aqui sobre acho que é Salmo, que eu não lembro mais agora, não, era Isaías, então, onde ele fala que um novo povo seria criado. Esse novo povo é sobre esse quinto ponto, é sobre o DNA, é sobre uma identidade nova. Nunca antes na face da terra Deus habitou dentro dos seres humanos. Está acontecendo só de Jesus para cá. Todos antes disso não tinham um acesso que comportasse uma divindade. Lá em 1 Coríntios 15, 48 e 49 diz assim, como foi o homem do pó, tais são também os do pó. E como é o homem celestial, tais são também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos a imagem do homem celestial.
Com a ressurreição de Jesus, você teve acesso a um novo DNA. Você não foi melhorado, repaginado, está na sua melhor versão, reprogramado, reconfigurado. Você é outra criatura. Nova criatura é outra. E a palavra que eu esqueci agora onde está, fala outra nunca antes vista. Um povo que ainda seria criado. Ah, mas a raça humana já existia. Pois é. É por isso que é outro. Quando você recebe o Espírito Santo, que só é possível através da ressurreição, você vira outra espécie de pessoa. O jeito que você vê a vida muda, o jeito que você escuta muda, o jeito que você trata as pessoas muda, o jeito que você consegue ter um por um os frutos do Espírito e vai tendo cada vez mais aumento deles na sua vida muda. Tem pessoas que não conhecem o Senhor que são bondosas. Mas quando você está num relacionamento com o Senhor, você começa a ser bondoso, não para até o dia que você morre. Você vai aumentando em ficar bondoso. Você vai aumentando em ficar amoroso, vai aumentando em ficar amável, vai aumentando em ficar paciente, vai aumentando em ficar pacífico. Você começa uma caminhada de um DNA completamente novo, que não tem nada a ver com velha criatura mais. A velha criatura estava submetida a outras regras, a outras leis, a outros princípios. Você não está. Você se submete às regras da nova aliança. O seu DNA é completamente diferente. Você começa a ter uma disposição para as coisas impossíveis. Que não são lógicas, que não são racionais, que não são decorrentes, oriundos da sabedoria da terra, do conhecimento humano. Nesse sentido é que crente é tudo meio doido, né? Em Romanos 8, 26, diz que da mesma forma o Espírito nos socorre em nossas fraquezas, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós. Em Romanos 8, 34 diz, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Você já pensou que tem uma dupla intercessão sobre você? O Espírito Santo intercede e Jesus intercede. É só se você fizer muita coisa errada, irmãos, para dar errado. Se você for minimamente ajeitadinho assim, ó, vai funcionar. Vai funcionar. Você não sabe orar, o Espírito Santo pega essa bagunça toda que você está pedindo e transforma. Fala, pai, o que ele está querendo dizer é. Tá. Aí você faz coisa errada. Aquele que já pagou a pena fala, opa, peraí, já paguei por isso. Está errando, mas está pago. E Deus Pai faz o quê? Ok. É sempre sobre esse filho. É sempre sobre essa ressurreição. Quando a gente canta aqui, Deus não honra a nossa música. Deus honra o quê? O filho. Então canta para o filho. Quando você pede, clama por uma cura, não é sobre o seu desespero, não é sobre os seus gemidos inexprimíveis, é sobre o quê? O filho. O sangue que já desceu. O valor que já está pago. Às vezes você pensa que vai sensibilizar Deus com a sua dor. Deus se compadece muito da sua dor. Mas não é de tanto você sofrer que Deus se move. Deus se move por causa do filho. Deus se move porque antes dele resolver criar você, o filho falou, eu vou descer e vou pagar. Você já nasceu com a conta paga, irmãos. Você já nasceu com a conta paga. E nesse versículo, o que eu gosto muito nele é que ele fala assim, Jesus quem morreu, é Paulo, né? Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressurgiu dentre os mortos. Porque ele ter se entregado foi uma decisão dele. Mas ele ter sido ressurreto foi através do poder da ressurreição, que é o Espírito Santo. E o que ele fez depois da ressurreição? Disponibilizou o poder da ressurreição para o mundo inteiro. O Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos foi soprado sobre mim, foi soprado sobre você, foi soprado sobre a terra. O Espírito Santo que conduziu o ministério de Jesus naqueles 3 anos, milagre por milagre, obediência por obediência, decisão por decisão, foi soprado sobre mim, foi soprado sobre você. É por isso que ele fala, é necessário que eu vá, para que outro venha. E
E aí, pela primeira vez, nós o quê? Somos criaturas novas. Em 1 Coríntios 15, 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Fala para o seu irmão, sede firme, inabalável. Fala com autoridade, irmãos. Sempre abundante na obra do Senhor. Sabendo que no Senhor o seu trabalho não é inútil. Em Judas 1, 21 fala: mantende-vos no amor de Deus, esperando misericórdia de nosso Senhor para a vida eterna. Qual que é a sua decisão depois da ressurreição? Manter-se no amor de Deus. Feche seus olhos sentado mesmo. Pensa assim, ó. Pensa que tem uma casa lá com 5 cômodos. Aí tem um cômodo assim na sala que é o cômodo do conhecimento humano. Aí tem outro cômodo que é o cômodo das atividades que me desestressam. Tem um outro cômodo que é o cômodo dos relacionamentos. Tem vários cômodos que você pode entrar, mas um deles é o cômodo do amor de Deus. Você precisa entrar nesse lugar, irmão, e não sair nunca mais, até se encontrar com Jesus na glória. A sua missão da vida é permanecer no amor de Deus. Você vai resolver tudo e descobrir tudo nesse cômodo do amor de Deus. Você vai melhorar o seu corpo, a sua alma, fortalecer o seu espírito nesse lugar do amor de Deus. Tudo o que ele fez foi para que a porta desse quarto fosse aberta. Você não tinha como receber o amor de Deus. Você não tinha como perceber quem era o Pai. Você só conhecia Yahvé. Você só conhecia o legislador. Você só conhecia o Criador. Você só conhecia o justo juiz. Quando Jesus morre e ressuscita, ele abre a porta de um cômodo onde existe um Abba, um Pai. À direita desse Pai está Jesus, lembrando a todo momento que o diabo tenta falar alguma coisa: eu já paguei. Em algum lugar desse cômodo está o Espírito Santo falando: peraí, o que ele está querendo dizer é isso, isso e isso. E tudo que você precisa fazer é ficar lá dentro. Se você resolve sair de lá de dentro, vem outras vozes, vem outros conselhos, vem outras decisões, vem o seu temperamento, vem a sua personalidade, vem a guerra da Ucrânia, vem o mundo que eu vivo, a geração que eu tô, os influencers, eu deveria isso, eu deveria aquilo. Você só precisa sair correndo, entrar nessa porta que está aberta e ficar lá dentro, na frente do seu Pai que é Abba, na frente do Filho que já pagou, na frente do Espírito Santo que consegue te dar todo o vocabulário que você precisa para orar certo, toda a capacitação que você precisa para ler a palavra, para conseguir crescer nos frutos do Espírito, para conseguir estabelecer a sua vida firmada nessa rocha. Quando você está nesse lugar, o medo não consegue te tocar. Agora fique de pé. Esse lugar não é o lugar que vai negar diagnóstico. Não é o lugar que vai negar a guerra. Não é um lugar que vai negar a crise, a terra que se exploda, eu vou ficar aqui feliz com Jesus. Não é. Mas é um lugar que vai negar a voz do medo. Você não vai se comportar diante do diagnóstico, da guerra, de qualquer coisa, guiado pelo medo. Nesse lugar você é guiado pelo amor. É um reino de amor. Pode até ter alguma aflição, mas a vitória já aconteceu. Aquela mesa de pedra já quebrou, a cruz está completamente vazia. Quando você começa a falar de Jesus, a arca vem para o meio da guerra, a arca vem para o meio do seu trabalho, a arca vem para o meio da sua família. Você começa a dar testemunho e a misericórdia começa a ser liberada. Porque foi Ele próprio que estabeleceu esse princípio, não fomos nós. Não tem outro lugar para você ficar. A ressurreição significa que tinha um plano, significa que tem uma fonte de libertação do pecado, de purificação da sua vida. Significa que há testemunho liberando misericórdia. Significa que os céus disseram amém para o sacrifício, ele foi completamente validado e aceito. E significa que você tem outro DNA. Agora você precisa permanecer nesse lugar de amor, amém? Eu queria exercitar com vocês nessa noite o poder da ressurreição.
O poder da ressurreição está aqui.